Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos da Assembleia de Deus Missão Grande BH. A paz, meus queridos. Nós vamos hoje aqui fazer um pequeno estudo só para podermos aproveitar esse tempo em casa, esse tempo aí de meditação e a gente tirar alguns minutos para estudar um pouquinho aqui de uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu acabei de orar aqui, o Senhor me trouxe uma palavra no coração em 1 Coríntios. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 12. E nós vamos ler alguns versos no capítulo de número 12, do primeiro versículo até o versículo 31. Nós vamos fazer uma leitura aqui de alguns versos, raciocinar acerca dos dons e o que tem acontecido hoje no cotidiano da igreja. O apóstolo Paulo ele começa o capítulo 12 de 1 Coríntios dizendo bem assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha que interessante. Então, os dons eles já existiam e mesmo naquela época muitos eram ignorantes, não entendiam como que os dons se davam, para que serviam os dons. Então, Paulo vem aniquilar essa dúvida e trazer solução aqui à mente dos irmãos. Vamos ler aqui também o versículo de número 3. Ele diz assim, olha, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, se alguém diz que Jesus não é santo e perfeito e de Deus, é porque não tem o Espírito de Deus. E o contrário também é verdade. Alguém só consegue entender que Jesus é o Filho Santo de Deus pelo Divino Espírito Santo. Lembra do fato ocorrido com Pedro? Jesus vira e pergunta, olha, o que é que eles dizem que eu sou? Alguns dizem, Senhor, que tu és Elias, que tu és Daniel, que tu és João Batista, que tu és alguns dos profetas. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, e vocês? Ou melhor, ele vira para os discípulos, né? E vocês? O que dizem que eu sou? E Pedro, recebendo a revelação do alto, ele vira e fala, tu és o Cristo. Mas essa primeira parte não chocou Jesus. A segunda parte que é a revelação poderosa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque até Jesus, até esse momento, Deus não era Pai. Deus era Senhor. E aí Pedro vem com essa revelação, Samanta, irmã da Bianca, que está me acompanhando aqui nesse estudo. Chame os seus familiares para participar. Assista em conjunto com a família, abram suas Bíblias, tá? Pedro vem e fala o seguinte, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vem e fala, olha, que poderosa. Isso não é carne e sangue, Simão Bar-Jonas, que te revelaste, mas veio do alto, veio do meu Pai. Porque foi uma revelação de paternidade, né? De princípio. Deus é Pai e Jesus era o Filho, o unigênito até o momento da morte. Mas quando ele ressuscitou não unigênito, ele ressuscitou primogênito de uma grande nação, né? Hoje nós somos irmãos de Cristo e filhos de Deus também. Então, por isso a importância, né? Só é revelado que Jesus é o Senhor através do Espírito Santo. Isso já é um dom, o dom do Espírito. O versículo de número 4 diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo é que dá os dons. Então aqui já vem o primeiro ponto da nossa meditação de hoje, é que o Espírito Santo é que dá os dons espirituais. E observe que está no plural, dons, porque são vários dons. Nós vamos continuar lendo aqui. Olha o que Paulo escreve. Versículo de número 5. E há também diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha que interessante. Os dons são para a edificação da igreja, os dons são para a cura, para a transformação, para alertar a igreja, para tirar a igreja de uma rota que está se desviando do caminho correto e fazer ela voltar para o caminho correto. Olha o versículo de número 8. Porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, o dom de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência, o dom de ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. E são várias as operações do Espírito, os dons são vários, né? Agora eu quero que os irmãos
ele vai continuar dizendo aqui as operações dos dons, né? Dentro do contexto da igreja. Mas, por fim, ele vai sempre terminar o seguinte, olha, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, o Espírito Santo, ele pode dividir dons com a igreja, dons com seus filhos. Dons com seus filhos. O Espírito Santo é Deus, irmãos. O Espírito Santo é Deus, é um só Deus, com três. Imagina que o raciocínio do homem. O homem tem um corpo, tem uma alma, Samantha, e tem um espírito. Deus é um só, um Deus. Mas ele não tem uma alma só. Deus tem três almas, três vontades. Tem a vontade do Pai, do Filho e do Espírito. São três vontades. Nós temos uma só. Cada ser humano tem uma só. E o Deus Espírito Santo, o Divino Espírito Santo, aquele que ficou na terra para cuidar da igreja, ele divide os dons. E o interessante se é ele que divide, e ele divide como quer, é possível, então, buscar mais dons ou não? E aí chega no ponto onde eu queria tratar com vocês aqui. Porque na atualidade, nós estamos no século XXI, 2020, nós estamos em 2020, e quase 2000 anos depois da morte de Cristo, ressurreição dele, e a gente fica na dúvida, principalmente quando sobe um irmão no altar, e ele já tem mais experiência, ele vira e fala, irmãos, que pena que não é mais do meu tempo, porque o Espírito Santo batizava os adolescentes. Irmãos, eu não vejo mais os dons de maravilha, os dons de curar, eu não vejo mais as profecias como antes, como se como se esse tempo foi embora e não voltasse mais. Como se esse tempo tivesse estagnado na experiência que esse irmão teve há 20, 30, 15 anos atrás. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui. Que é o Espírito de Deus que divide e reparte com a igreja na maneira que eles quiserem, a princípio. Vamos continuar meditando aqui. Olha o que está escrito aqui no verso de número 27. Acompanhe para mim. Capítulo de número 12, 1 Coríntios, capítulo número 12, verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Todos os irmãos estamos em um corpo, o corpo de Cristo. E seus membros em particular. Olha que legal, nós somos membros de Cristo em particular. Então nem todo mundo é mão, irmão. Nem todo mundo é olho. Nem todo mundo é cabelo, nem todo mundo é nariz, nem todo mundo é perna. Ninguém tem que ser igual a ninguém, não. O próprio Deus fez você diferente. Inclusive, para receber os dons. Eu vou receber alguns dons. E vocês receberão dons diferentes. Isso é a maravilhosa presença do Espírito Santo dividindo com cada um da maneira que ele quer. Porque nós não somos a mesma parte no corpo de Cristo. E ele continua no verso 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profeta. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorro, governos, variedades de línguas, vários dons. Deus dividiu a igreja assim. Então, aquele irmão que vira e fala assim, olha, irmãos, eu não vejo mais acontecendo os dons, não acontece mais os dons de cura, as profecias como antes. Na verdade, nós vamos chegar aqui no verso 31 e nós vamos entender o que está acontecendo. O porquê que a igreja, muitas das vezes, não percebe a ação do Espírito Santo. Como se Deus tivesse desistido do homem, se afastado do reino que ele criou. Não, Deus nunca se afastou. É impossível se afastar de Deus. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte, olha, nele nós somos, nos movemos e existimos. Nele quem? Dentro do próprio Deus. Não tem como fugir de Deus. Não tem como fugir de Deus. Nós estamos dentro do próprio Deus. Não tem como fugir dele. Então, se algo aconteceu, como diz aquela máxima, o pecado, a morte é o salário do pecado. E o pecado afasta Deus do homem? Não, não está escrito isso. O pecado afasta o homem de Deus. Deus continua com a mão estendida. Vem, filho. Mas o homem com pecado, com vergonha, com receio, ele abandona, não estica o seu braço, não pega na mão de Deus e se afasta. E esse é o erro. Para finalizarmos já, vamos caminhando para o final dessa palavra aqui.
Leia comigo aqui o verso de número 31, que Paulo fala dos dons. Mas no verso 31, ele traz o seguinte raciocínio. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Olha que interessante. Paulo traz uma poderosa chave aqui para nós. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Então quer dizer que é possível procurar os dons? Em algumas palavras, algumas Bíblias, traduções, né? Em algumas Bíblias vão estar escritas assim. Então, portanto, buscai com zelo os melhores dons. Então, se a igreja está parando de observar os dons do Espírito se manifestando no mundo, não é porque o Espírito deixou de querer derramar os dons. Não, é porque nós paramos de buscar. É porque nós paramos de escolher um dom e correr atrás desse dom. E eu faço uma reflexão com vocês agora, meus irmãos. Qual a última vez que você orou a Deus clamando por um dom para ser ferramenta dele na terra, para ser o vaso dele dentro da igreja, para ser edificante na vida de um irmão? Qual a última vez que você orou a Deus clamando por um dom? Eu posso dar um testemunho porque no ano 2019, 2018, eu não me sentia digno de pedir a Deus nenhum dom além do dom da ciência. Eu só pedia a Deus o dom da ciência. E hoje eu tenho uma imensa facilidade de aprender qualquer coisa. Mas em 2018, em dezembro de 2018, eu subi no monte com os jovens, e eu acho que alguns jovens aqui vão se lembrar, o Diácono Marcelino também estava junto, o Wesley estava junto, e o que acontece? Naquele dia que eu subi lá, eu não aguentei, eu rasguei o meu coração diante de Deus, falei, Senhor, me perdoa se eu te pedi isso e estou errado, mas eu quero mais, eu quero algo mais. Me dá um dom de curar, me dá um dom de profecia, me entrega algo mais. Em seguida, o pastor Ramon começou uma campanha, isso é um testemunho aqui, irmãos, para edificação de vocês. O pastor Ramon começou a campanha de 12 dias de oração em janeiro, né, na virada do ano, para 12 meses do ano. No terceiro dia, eu já recebi uma profecia do pregador, falando que o Senhor estava me dando o dom de profecia e que logo eu ia começar a profetizar. Passou-se um mês e pouco, eu acho que no segundo Mergulhados, no culto Mergulhados, no segundo sábado de fevereiro, se eu não me engano, de 2019, um pastor que veio nos visitar no culto Mergulhados me entregou uma outra profecia falando que Deus estava me dando dom de maravilhas nas mãos para operar maravilhas e curas miraculosas. E eu passei o ano 2019 crendo naquelas palavras. E o que aconteceu é que está se revelando real. Hoje eu estou orando e as pessoas estão sendo curadas. Olha que interessante. A busca pelo dom me trouxe o dom. Agora basta que eu seja usado por Deus para edificar a igreja dele. Então o que você está esperando para clamar um dom? Para buscar um dom? Não ouça mais ninguém dizendo que Deus não age mais como antigamente. Isso é uma ilusão. Isso é uma verdade na vida daquela pessoa que enxerga e tem vivido isso. Mas não permita que isso se torne verdade na sua vida. Olha o que Paulo fala aqui, olha. Os dons são necessários, irmãos. Simplesmente porque nós não conseguimos amar. Quer ver a resposta verdadeira? Continua lendo aqui, olha, o versículo 31 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas olha a segunda frase do verso. Diz assim, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, quer dizer que existe um caminho mais excelente do que ter os dons? Paulo fala que tem. E no capítulo 13, Paulo vai entrar aqui num tema do amor. Porque ele vem e fala, olha, os dons são bons, edificantes para a igreja, mas se você não tem amor, os dons não valem nada, eles perdem o valor. Os dons, então, têm que ser usados para criar amor dentro da igreja, para buscar o amor dentro dos irmãos. Porque quem ama verdadeiramente nem precisa dos dons para edificar a igreja. A questão é, muitos não têm o amor. E Cristo profetizou o seguinte, que nos finais dos tempos, o amor se esfriaria. É por isso que a gente vê tanta maldade, irmãos. Então, se você não busca os dons para orar, profetizar, curar, operar maravilhas, como que você vai trazer aquele amor morto, frio, a aquecer novamente? Então, essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa noite, para que você estude e edifique junto com seus familiares, que é necessário aquecer o amor. E nós não vamos conseguir aquecer o amor se não buscarmos os dons. Busque os dons que o Espírito Santo dará. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus edifique a sua casa e a sua vida em nome de Jesus.